Convidá-los a abrirem a Bíblia nesta manhã no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Quem encontrou, diga encontrei. Quem não encontrou, diga vou encontrar. Procure aí para que você possa acompanhar conosco a programação de hoje. Enquanto isso, eu vou passar para alguns contatos, o link da nossa programação desta manhã. Alguns já estão na expectativa, para que possam acompanhar juntamente com vocês a programação deste sábado. Quando tiver tudo alinhado aí, parente, tu me diz, tá bom? No dia 21 de março, nós iniciamos então a série Milagres de Jesus e nós falamos do poder de Jesus sobre os perigos. Nós falamos do episódio em que Jesus acalmou uma tempestade. Então, se você está aí pelo YouTube, você pode olhar depois no canal. No dia 21 de março, nós apresentamos o início desta série. Depois, nós apresentamos no dia 24 o poder de Jesus sobre a enfermidade. Você pode olhar então no canal, dia 24 de março, a mensagem sobre o poder de Jesus sobre a enfermidade, na cura daquela mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma grave hemorragia. Nós falamos também no dia 27 sobre o poder de Cristo sobre a morte. Nós falamos no momento em que ele cura a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, um contraste com aquela mulher de 12 anos de sofrimento. Ele mostra mais uma vez que ele tem poder também sobre a morte. E depois nós paramos um pouco a nossa série, porque no sábado passado nós falamos sobre o poder da ressurreição de Jesus, o significado da ressurreição de Jesus para a nossa vida. E nós, então, hoje estamos retomando esta série, voltando ao Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Hoje nós vamos falar de algo muito importante que eu não falei antes, mas que eu preciso falar para vocês, que é o poder de Jesus sobre os demônios. Deus é poderoso até mesmo sobre as potestades do mal. E eu quero, então, nesse momento, convidar você, que já abriu a sua Bíblia, a fechar os olhos comigo mais uma vez, para nós termos a iluminação do Espírito Santo para a nossa vida nesta manhã. Pai querido, louvado, exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Que privilégio é voltarmos aqui à igreja para, neste lugar sagrado, elevarmos nossas vozes em louvor a Ti, porque só Tu és digno de toda honra e glória. Que bom é saber que mesmo em casa, nossos irmãos também têm o privilégio de ouvir a Tua palavra nesta manhã. Que onde estão, eles possam receber porção dobrada também do Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra nesta manhã possa exaltar ainda mais a nossa vida, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que saiamos daqui mais crentes ainda do que quando entramos, de que esse Senhor Jesus a quem servimos é poderoso sobre todas as coisas. Nós te rogamos, ó Deus, a humildade ao abrirmos a Tua palavra, que neste momento o homem diminua e que o Senhor cresça, que nós possamos sair daqui transformados pela Tua graça e impactados para impactar outras vidas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1 ao 20. Ok, nós vamos então estudar com vocês essa parte da experiência de Cristo. No primeiro episódio dessa série nós falamos da travessia de Jesus para o outro lado do Mar da Galileia. E o que aconteceu lá nós vamos ver agora nesta manhã, quando ele chegou então do outro lado. Eu quero lembrar que esse milagre que Jesus operou, ele aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Como você pode ver aí na sua Bíblia, Mateus 8, Lucas 8, nós encontramos o mesmo relato. Nós encontramos então nessa experiência, no verso 1, o texto dizendo o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Essa expressão Gerazeno, ela pode ser traduzida de diversas formas. Alguns chamam de Gergesenos, de Gadarenos ou Gerazenos. Eu estou usando a Nova Versão Internacional.
que usa essa tradução, a Almeida Revista Atualizada também. A Almeida Revista Corrigida usa os gadarenos, mas todas essas traduções são traduções possíveis do que está no texto original, ok? Quando nós lemos, então, esse episódio, do ponto de vista do Evangelho de Marcos, e eu já expliquei para vocês anteriormente por que eu estou usando tanto o Evangelho de Marcos, é porque Marcos, o relato que ele traz é mais cheio de detalhes, é mais vívido do que o relato dos outros evangelistas em alguns aspectos. Por isso, então, eu vou estudar com vocês essa experiência através do olhar do evangelista Marcos, para que nós possamos entender o que aconteceu ali com mais detalhes. No dia anterior a esse episódio, Jesus havia feito um sermão do outro lado do mar da Galileia. Naquela ocasião, muitas pessoas o estavam ouvindo, e ele falou várias parábolas, e inclusive aquela bem conhecida, a parábola do semeador, que saiu a semear e etc. Em algum ponto, então, ao longo da margem, estava a planície de Genezaré. Então, no dia anterior, Jesus estava de um lado, oposto aonde estavam esses endemoniados, que nós vamos ver aqui nesta manhã. De onde Jesus estava, nós temos uma distância aproximada de 11 quilômetros. De onde Jesus estava no dia anterior, para onde ele chegou aqui em Marcos capítulo 5, verso 1. Jesus, então, atravessou. E qual era o objetivo de Jesus ao ir para o outro lado? Se você der uma olhada aqui em Marcos capítulo 3, no versículo 20, você vai notar o seguinte: o texto diz: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. A vida de Jesus era muito intensa. E amigos, quando a gente está vivendo uma vida muito intensa, chega uma hora que dá uma fadiga. Jesus estava indo para o outro lado, sabe para quê? Para descansar. O assédio da multidão era muito grande sobre Jesus. E como qualquer um de nós, precisamos ter tempo para o descanso. Jesus não conseguia, com essa rotina de atividade diária, nem tempo para comer, nem para beber. Falando em beber, se alguém puder trazer água, será bem-vindo. Então Jesus vai até o outro lado, cerca de 11 quilômetros de onde estava no dia anterior, para poder descansar. Esse era um dos propósitos de Jesus. Só que tem algo a mais que nós vamos ver aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Quando encerrar esta mensagem, eu gostaria que você entendesse pelo menos duas coisas. A primeira coisa é que Jesus tem poder sobre as forças do mal. Se quando nós sairmos deste encontro nesta manhã, se quando acabar essa transmissão, você entender isso, eu vou estar muito feliz. Vou saber que você entendeu que Jesus tem poder sobre as forças do mal. Mas a segunda coisa que eu gostaria que você entendesse também, antes de nós encerrarmos a mensagem, é que nós precisamos falar do que Cristo fez na nossa vida. Nós não podemos ficar calados diante de tudo que Deus tem feito por nós. Então, se você sair do culto desta manhã entendendo essas duas coisas, eu tenho a intenção de mostrar isso, eu terei a felicidade de saber que o objetivo foi cumprido. Que você entendeu o recado divino para você nesta manhã. Vamos então para o texto, a partir do verso 1 até o 3, mais uma vez. Eles, diz o texto, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Que homem é esse, gente? Um homem dominado pelo inimigo de Deus. Eu já tive a infelicidade, por várias vezes, de me deparar com pessoas nesse estado aqui. Eu não quero expor isso aqui para vocês, porque não é minha intenção falar do poder de Satanás. Eu quero falar do poder de Deus para você. Então, não me importam as experiências minhas, ou de outros colegas, ou de outros irmãos, isso não nos interessa. O que nos interessa é que Jesus tem poder sobre o mal. É isso que eu quero deixar claro para você. Obrigado, irmão João. Mas eu gostaria que você entendesse a situação desse indivíduo. Na verdade, os dois evangelistas, Mateus e Lucas,
eles apresentam 2 endemoniados. Marcos apresenta apenas um, por questão didática. Ele tem uma intenção, ele tem um propósito em apresentar e focar apenas um, mas Mateus deixa muito claro, Lucas também, que eram 2 endemoniados que se depararam com Jesus ali naquela ocasião. Isso parece muito estranho para a gente, né? Homens possuídos de demônios. Mas, amigos, hoje está se tornando cada vez mais comum na nossa sociedade moderna pessoas dominadas pelo inimigo de Deus. Muito comum. Eu quero então que você perceba que nesse texto que nós vamos ler agora, que há 3 forças que aparecem aqui. Ok? 3 forças. A primeira força que nós vamos ver aqui é a força de Satanás. Depois nós vamos ver a força da sociedade. E por último eu quero falar da força do Salvador. Essas mesmas forças, elas continuam operando em nosso mundo. A força da sociedade é real, de Satanás é real, mas a força do nosso Salvador, acima de tudo, é real. Essas forças tentam controlar a vida das pessoas. Então eu vou começar apresentando para você, a partir do verso 4 até o 9, a força de Satanás. Verso 4 em diante diz assim: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Nós vamos ver então essas experiências, essas 3 forças. No versículo 5 nós encontramos então a situação deste indivíduo. Aqui está um registro claro do que Satanás pode fazer na vida das pessoas. A Bíblia diz que Satanás é um ladrão, um assassino. Ele vem somente, como diz João 10:10, para roubar, matar e destruir. No livro do Apocalipse, capítulo 9, verso 11, nós temos 2 palavras, uma grega e uma hebraica, para falar de Satanás: Abaddon e Apolion. Destruição, destruidor. É isso que ele é, um destruidor. A Bíblia não diz exatamente quantos demônios estavam controlando esses 2 homens. Mas por que eles estavam assim? Porque eles haviam se entregado ao pecado. Satanás domina quem cultiva práticas pecaminosas. Satanás não tem poder de dominar um homem e uma mulher de Deus. Satanás não tem condições de assumir o controle na vida de um homem e de uma mulher de oração. Mas Satanás tem condições e domina a vida daqueles que vivem uma vida de pecado. Esses homens haviam se entregado ao inimigo de Deus, ao ladrão, que é Satanás, e eles perderam muito com isso. Perderam a sua casa, o seu lar, o convívio com a sua família. Esses homens perderam o convívio com os seus amigos, perderam a dignidade, porque viviam nus. Quem em sã consciência anda nu pela rua? Esses homens estavam no cemitério ali, nus, sem dignidade, sem domínio próprio, não faziam o que queriam, eram dominados pelos demônios, viviam como animais selvagens, viviam gritando, se cortando, ameaçando as pessoas, não tinham paz de espírito, não tinham mais propósito para viver nesse mundo. Jesus atravessou uma tempestade para ter um encontro com esses endemoniados. Imagina o que Jesus pode fazer para libertar pessoas que estão presas na mão de Satanás. Pode ser que alguém que está me assistindo agora, ou alguém que está na igreja, está sendo escravizado pelo inimigo de Deus. Jesus pode atravessar uma tempestade para transformar a tua vida.
Não tem nada que Ele não faça para te libertar. E esses indivíduos agora, nessa terrível situação, estão dominados pelo mal. Amigos, nós não podemos subestimar o poder destrutivo de Satanás. Não subestime. Não subestime. Se Satanás tivesse condições, ele iria nos desviar todos para o caminho da perdição. Essa é a intenção número 1 dele. É destruir a minha vida, a tua vida. A Bíblia deixa bem claro, 1 Pedro 5, 8, verso 9. Ele anda como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Não importa se é pastor, se é ancião de igreja, se é membro da igreja, se não é de igreja nenhuma, não existe exceção. O inimigo está procurando a quem devorar. Se você der um espaço, é tudo o que ele precisa. Mas a Bíblia deixa bem claro também, no mesmo texto que diz que ele é um leão procurando a quem devorar, resisti-lhe firmes na fé, porque ele fugirá de vós. Nós temos um leão forte, que tenta devorar a gente toda hora. Mas nós temos também um leão mais forte, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Ele é muito mais poderoso. Satanás trabalha na vida dos incrédulos. E a Bíblia chega a dizer em Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3, que pelo poder das potestades do ar, eles se tornam filhos da ira, filhos da desobediência. E esses dois homens agora naquele cemitério são exemplos extremos do que Satanás pode fazer na vida das pessoas. E isso tem que nos alertar. Não brinque com Satanás. Mas isso também tem que nos lembrar, resista a Satanás. Resista, porque nós podemos ser vencedores sobre o mal. Nós vimos então agora a primeira força que estava atuando na vida daqueles homens e atua também na vida de muitas pessoas hoje. Agora eu quero relembrar você a força da própria sociedade. O que é que eles tentaram fazer para ajudar esses indivíduos? Essa segunda força que eu quero ver com vocês, que é a força da sociedade, não conseguiu ajudar esse indivíduo. E a gente vê que quando a sociedade está diante de problemas, pessoas problemáticas, quando a sociedade não é capaz de fazer nada por alguém, ela isola esse indivíduo. Ela prende o indivíduo, quando não consegue fazer mais nada por ele. É por isso que tem muita gente. Pode ser que alguém esteja me assistindo dentro de uma prisão, eu não sei. Está preso porque a sociedade não sabe mais o que fazer com você. É por isso que você está aí preso. Porque assim, a sociedade é limitada. Por mais que tente monitorar, fazer uma vigilância em torno daqueles que são problemáticos na sociedade, ela não tem condição de resolver os problemas mais profundos de um ser humano. A sociedade tentou aprisionar aqueles indivíduos de todo jeito, mas não conseguiram. Não deram conta. Eram pessoas totalmente problemáticas que a sociedade não conseguia assimilar. Não dava para inserir novamente esses indivíduos na sociedade daquele jeito. Não tinha como. Até hoje, amigos, por mais que a sociedade tenha boas intenções e boas motivações, e muitas coisas boas estão sendo feitas, mas a sociedade de nossos dias não tem solução permanente para resolver o problema da humanidade. A sociedade não tem poder para libertar as vítimas que estão oprimidas pelo poder de Satanás. Não tem nenhum programa social que diz, eu vou ajudar pessoas possessas. Não tem. Não tem no serviço social do seu município uma área da assistência social especialista em ajudar pessoas que estão vítimas ou são vítimas de Satanás. Não existe isso. A sociedade não tem poder para isso. Por isso eu quero enfatizar para você neste momento a força poderosa de Jesus. Porque esta força de fato é a solução para o problema de qualquer pessoa aprisionada pelo mal. Jesus, ao desembarcar, aqueles homens correm para ele. Quando aqueles homens se aproximaram de Jesus,
os discípulos fugiram com medo. Os discípulos fugiram. Quando os discípulos se deram conta de que Jesus não estava correndo junto com eles, eles pararam e voltaram. Mas eles tinham corrido. Na hora que o endemoniado veio para Jesus, os discípulos correram. Quando eu era pastor em um certo lugar e alguém estava precisando de uma situação como essa, eu lembro que formei a um grupo de líderes da igreja. Se pudessem, fizessem juntamente comigo a visita em determinada casa. Muitos tinham medo de fazer essa visita. Muitas vezes eu fui só. Eu e a esposa. Está me assistindo agora. E Deus nos deu sempre a vitória. Os discípulos fugiram, Jesus não. Jesus não tem medo de Satanás. Jesus não tem medo de demônio nenhum. É os demônios que têm que ter medo dele. E quando Jesus então se aproxima daqueles indivíduos, ele fez muitas coisas. A primeira coisa que Jesus fez por eles, demonstrou amor por esses homens. Jesus ama todos, irmãos. Até um possesso é amado por Deus. Jesus passou uma tempestade para ter um encontro com esses homens. Ele foi para lá para descansar, mas ele sabia que tinha 2 indivíduos lá perturbados, aflitos e aprisionados, que ele tinha que libertar. Ele foi para isso também. Alguns chegam até a acreditar que aquela tempestade, ela foi provocada por Satanás. Por quê? Porque Satanás queria destruir Jesus naquela noite. Satanás não queria que Jesus chegasse do outro lado para libertar esses demônios, esses endemoniados. É por isso que Jesus fala para o vento: acalma-te, emudece. Da mesma forma, você percebe nos evangelhos, como Marcos 1, verso 25, que ele usa a mesma expressão para expulsar demônios. Aquieta-te. Fica quieto. Jesus diz para a onda, para os ventos: aquieta-te. Possivelmente, Satanás estava tentando fazer uma tempestade para atrapalhar o itinerário de Jesus ali. Mas não teve condições para isso. Nós encontramos na experiência, então, desses indivíduos, que eles notaram, ao se aproximar de Jesus, que Jesus não era um inimigo, mas um amigo deles. E aqueles homens se prostram, se ajoelham para adorar Jesus. Mas quando eles tentam falar alguma coisa, os demônios falam na boca deles. Eles não conseguem falar. Eles não são os únicos, porque muitas pessoas estão presas, sabem da sua situação, mas não têm forças. O inimigo impede, entra na frente. A presença de Jesus impressiona até os piores inimigos. Jesus está ali. Jesus se aproxima daqueles homens. E os moradores da região que estavam ali também, que viram os endemoniados, os que estavam cuidando dos porcos, que estavam ali, perceberam como Jesus tratou aqueles indivíduos, com amor e com respeito. Trate com amor e respeito todos os tipos de pessoas. De vez em quando vem para a igreja pessoas embriagadas. Tem muita gente que não sabe abordar da forma correta. Nós não queremos, de fato, que o culto seja tumultuado. Mas não queremos que um pecador como esse saia daqui tendo uma visão diferente de que esse lugar é um lugar de transformação. Respeito e amor pelas pessoas. Jesus dele mesmo disse: eu vim para buscar e salvar perdido. Pode ser o mais perdido de todos. Esse é alvo da graça de Deus. E os demônios então falam na boca daqueles homens. E o que os demônios falaram? Os demônios afirmaram claramente que Jesus era o Filho de Deus. Satanás não tem dúvida, irmãos, de quem é Jesus. Eles têm fé. Tiago diz que eles até tremem por causa daquilo que eles creem. Mas eles não têm uma fé que vai levá-los à salvação. O temor de Satanás não os salva. Mas eles creem.
Eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Satanás sabe que Jesus tem autoridade sobre ele e sobre os seus demônios. Satanás sabe que um dia vai ser julgado, os anjos deles também sabem, sabe que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Tudo isso eles sabem. E eu posso até afirmar que eles têm mais convicções do que muitos que estão me assistindo nesta manhã. Mais convicção do que muitos são religiosos em nossos dias. Eles creem. Eles não têm dúvida. E a Bíblia não explica, então, como é que funciona a psicologia e a fisiologia de um processo. A Bíblia não dá muita informação sobre isso. Mas aquele homem estava possuído por uma legião de demônios. Legião vem da linguagem militar. Uma legião romana era constituída por 6.000 soldados da infantaria e 700 da cavalaria. Embora nem todos iam para a batalha nessa quantidade, mas aqui dá uma ideia de uma quantidade muito grande. Quantos demônios estavam assumindo o controle na vida desses homens? Nós não sabemos exatamente. Mas a mensagem é clara, muitos demônios estavam possuindo a vida desses homens. Muitos homens, muitos demônios. Eu fico pensando, é assustador uma cena dessa. Imagine o que esses indivíduos sofriam dia e noite na mão desses demônios. A tormenta, quanto tempo nós não sabemos. Mas estavam sendo atormentados. Um se aproxima, o outro também está agoniado. E nós encontramos aqui uma pergunta de Jesus: qual é o teu nome? Eu vejo alguns pregadores fazendo diálogo com os demônios. Isso é insano. Não se deve dialogar com o diabo. Você não é Jesus. Eu e você não temos necessidade alguma de ficar de papinho com Satanás. Por que Jesus então pergunta para esse demônio qual é o teu nome? Jesus tinha uma intenção clara com isso. Possivelmente Jesus queria mostrar para os discípulos que estavam um pouco com medo a magnitude, a grandeza desse milagre que ele iria operar na vida daqueles indivíduos. E mostrar para eles que eles teriam uma batalha como aquela para enfrentar neste mundo contra o mal. Mas isso não dá direito para eu ficar de conversinha com Satanás. Não me dá direito. Satanás então tenta destruir esses homens, mas Jesus vai para libertar esses homens. Pelo poder da sua palavra. Jesus diz: sai deste homem. Jesus livra aqueles homens. Interessante, uma outra coisa acerca dos demônios. Os demônios acreditam na oração. Você ainda crê no poder da oração? Aqui está uma evidência de que esses demônios criam na oração, porque eles dizem para Jesus: nós pedimos que nos envie para os porcos. Os demônios não sabiam o que Jesus planejava fazer. Não há nenhum texto da Bíblia que menciona que Satanás sabe os planos de Deus. Ele não sabe. Só quando Deus quer revelar. Satanás também não sabe o que você pensa. Louvado seja Deus por isso. Ele não sabe nem ler a mente dos cristãos e muito menos a mente de Deus. Então agora os demônios imploram a Jesus para que o enviasse para os porcos. Eles criam no poder da oração. Por isso eu quero dizer para você, não duvide de que quando você pede a Deus, Deus pode lhe ouvir. Nós temos aqui 3 pedidos que foram feitos para Jesus. 3 pedidos. Eu quero enfatizar então nesse momento esses 3 pedidos. Nós começamos falando de 3 forças que dominam este mundo. A força de Satanás, a força da sociedade e a força do nosso Salvador. Agora eu quero encerrar falando de 3 pedidos que foram feitos a Jesus. O primeiro pedido foram feitos pelos demônios. Se você puder, vá ao texto de Marcos 5, verso 12. Marcos 5, verso 12. Os demônios imploraram a Jesus:
Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Aqui está o primeiro pedido. Você vai ver que o primeiro pedido, ele foi atendido. O primeiro e o segundo, o terceiro não. Nós vamos ver na sequência. Qual era o objetivo de Satanás então? Quando ele pede para os demônios irem para os porcos. Simples. Ele queria que todo mundo daquela região se revoltasse contra Jesus. Essa era a intenção dele. Para mostrar que Jesus era o responsável pela perda de propriedades, pelo prejuízo financeiro. E interessante que Jesus, ele aceita esse pedido. Só que quando o diabo acha que está lucrando, o que aconteceu foi um meio mais forte para mostrar o poder de Jesus. Porque quando as pessoas ouviram o relato, isso atraiu a atenção para Jesus, posteriormente. Os demônios foram para uma manada de porcos, pereceu no mar. Quando as pessoas contavam isso, ninguém tinha como dizer que era mentira. Mais uma vez o plano de Satanás foi frustrado. Um dia ele chegou para Deus e pediu para tentar Jó. Fez com Jó tudo o que você e eu sabemos, conforme está registrado na Bíblia. Aparentemente Satanás triunfou. Mas hoje, séculos depois, quando eu leio o livro de Jó, eu vejo como Deus usa essa experiência para me dar vitória sobre o poder de Satanás. O que Satanás achou que seria um impedimento das pessoas se aproximarem de Deus, é um meio para as pessoas, na sua dor, no seu sofrimento, entender que Deus não nos abandona jamais. Jesus tinha direito de destruir 2.000 porcos, levando aquelas pessoas à falência. Tinha ou não tinha direito? Vamos trabalhar aqui duas questões. Se aqueles donos de porcos fossem judeus, nós não temos como provar isso aqui pelo texto, não deveriam estar criando porcos. Porque porcos, de acordo com a Bíblia, são considerados animais imundos. No entanto, uma vez que Jesus estava no território gentil, tá, é mais provável que esses criadores de porcos não fossem judeus. Jesus podia mandar os demônios para onde bem quisesse. Ok? Por quê? Estão conscientes do que está acontecendo. E esses homens agora estavam ali como novas criaturas. Esse é o poder de Deus. Quando Jesus transforma um ser humano, esta pessoa tem a sua vida totalmente modificada. Jesus não quer só melhorar a tua vida. Jesus quer transformar por completo a tua vida. Para que quando as pessoas olharem para você, percebam que você não é mais a mesma pessoa, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí está o maior poder do Evangelho, a transformação da vida das pessoas. Por que aqueles homens pediram que Jesus fosse embora dali? Tinha tanta gente que estava precisando de Jesus ali, gente. Eles poderiam ter pedido para Jesus, fica mais um pouco, para ajudar outros que estão precisando. Por que falaram, saia? Porque eles estavam mais preocupados com o dinheiro do que com Jesus. Porque eles imaginaram, se Jesus ficar aqui mais um dia, nós vamos ter mais prejuízos. Quantos demônios ele não vai expulsar aí nos porcos? Eu não quero Jesus aqui. Aprenda uma coisa agora. Escreva no teu coração o que eu vou dizer agora. Jesus não fica onde ele não é desejado. Por isso ele atendeu o pedido e foi embora. Eles perderam uma tremenda oportunidade na sua vida, quando expulsaram Jesus de suas vidas. Pode ser que eu estou falando para alguém que está fugindo de Jesus, neste momento. Alguém que não está dando o espaço que Deus precisa em sua vida. Jesus não protestou. Apenas se moveu, deixou o lugar. E tem muita gente fazendo o mesmo que essas pessoas fizeram naquele dia. Porque a presença de Jesus contraria os seus planos particulares. Porque a Bíblia diz algo que você não concorda e não quer viver, por isso você foge.
Você quer continuar numa vida promíscua, porque a Bíblia diz que você tem que ser puro, de olhos, de coração. Você não quer conversa com Deus. Mas triste é do homem e da mulher que foge da presença de Jesus. Porque se você fugir da presença de Jesus, você vai para onde, meu amigo? Quando as pessoas começaram a deixar Jesus em um outro contexto, Jesus chegou para os discípulos e perguntou: e vocês, vão me abandonar também? Eles disseram: Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós vamos? Para onde é que você vai sem Jesus? Então, por amor de Jesus, deixe ele assumir o lugar que é dele na sua vida. Não expulse Jesus da tua casa. Não expulse Jesus da tua vida, porque ele não fica onde não é desejado. Ele é muito respeitoso nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então preste muita atenção na tua vida, se você está ou não permitindo Jesus assumir o controle. O último pedido que eu gostaria então de enfatizar nessa manhã é o pedido de um desses homens que foi libertado do poder do mal. Verso 18. Marcos, capítulo 5, verso 18. Marcos 5, 18 diz: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Aqui está o pedido dele. Terceiro pedido e o último aqui. Resposta de Jesus para o primeiro, ele aceitou. Resposta de Jesus para o segundo pedido, Deus aceitou. Jesus aceitou. Mas olha a resposta de Jesus para o último pedido, o pedido deste homem que foi liberto: deixa eu ir com o Senhor. Verso 19. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Você entendeu por que Jesus não atendeu o pedido daquele homem? Ficou claro para você? Quando Jesus estava partindo, amigos, aquele homem ficou triste. Foi um momento muito curto da relação de Jesus com aqueles homens. Pouco tempo. Quando Jesus entrou no barco, aquele homem sentiu como se estivesse se separando de uma parte importante da sua vida, aquele que havia restaurado a sua saúde física e mental. Jesus estava indo embora. E talvez aquele homem ficou pensando: se Jesus foi embora, será que esses demônios não vão voltar e atormentar a minha vida de novo? Eu quero ir com Jesus, eu não quero ficar aqui. Mas Jesus diz: olha, não é assim que eu quero que você faça. Não é esse o plano que eu tenho para você e para as pessoas aqui. Quando aquele homem pediu para ir para Jesus, ele mostrou muito amor por Jesus. Só que Jesus sabia que o testemunho daquele homem teria um impacto muito maior do que se ele estivesse andando com Jesus. Primeiro, ele era um gentio. Se fosse para a região da Galileia, o preconceito atrapalharia o ministério de Jesus. Era melhor ele lá onde estava do que com Jesus na Galileia, porque ali ele seria muito mais útil para a causa do Senhor. Vai para a tua casa, vai testemunhar para a tua família o que eu fiz na tua vida. Sabe onde é que começa a vida nossa com Deus? Não é no púlpito da igreja, não é na vida pública que começa a nossa vida com Deus, mas lá dentro de casa. Lá todo mundo nos conhece. Se há um lugar difícil para ser cristão, não é na igreja.
O lugar mais difícil para ser um homem e uma mulher de Deus é dentro de casa. Quando você tira essa roupa de crente e coloca a roupa de ser humano comum dentro de casa. Se você consegue honrar Deus dentro da tua casa, fique tranquilo que você vai poder honrar Deus em qualquer lugar do mundo que você for. Vá para a sua casa, disse Jesus para aquele homem. Esse foi o primeiro missionário aos gentios, um ex-endemoniado. E ali, naquela região, ele testemunhou do que Cristo fez na sua vida. Muitas daquelas pessoas que estavam ali, que pediram para Jesus ir embora das suas vidas, se converteram pelo testemunho desses ex-endemoniados. O homem, na história, aparece dominado pelos demônios, pelos espíritos malignos. Mas agora ele vai para sua casa cheio do Espírito Santo de Deus. Ele conta a sua história. As pessoas ouvem com espanto e admiração. E o resultado? Pessoas aceitam Jesus. Pessoas se convertem a Cristo. Não importa quais são as tuas capacidades. Deus conta comigo e com você para fazermos o que nós podemos fazer para testemunhar dele. Esses dias eu tenho feito uma programação evangelística, e você que já sabe do nosso trabalho, tem acompanhado toda noite às 7h30 no nosso canal. Eu tenho usado, eu já falei para os irmãos, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, o que inventarem aí, eu estou dentro, para falar para as pessoas o que Cristo fez na minha vida. Porque todo cristão, como esse ex-endemoniado, nasce no reino de Deus como missionário. Esse indivíduo já nasceu falando do que Cristo fez. Quem ama Jesus de coração, quem teve a sua vida transformada pelo poder de Cristo Jesus, vai falar para as outras pessoas. Se você não tem nada para falar, porque você ainda não reconheceu o que Cristo fez na tua vida. Quão grandes coisas tem Deus feito por nós. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós vamos nos ficar inquietos, vamos ficar incautos enquanto não falamos dele para as outras pessoas. Esse evento aconteceu por volta do outono do ano 29 depois de Cristo. 9 ou 10 meses depois, Jesus voltou de novo naquela região. E quando Jesus voltou de novo, porque ele amava aquelas pessoas, como ele ama a mim e a você também, aquelas pessoas vieram em grande quantidade ouvir Jesus falar. Muitos gentios. Sabe por que aquelas pessoas foram? Porque durante 9, 10 meses, aqueles ex-endemoniados eram testemunhas de que o nosso Jesus é poderoso para transformar vidas. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Quem conhece Jesus de verdade não vai ficar calado. Não vai enterrar no seu coração a sua experiência com Deus. Quem bebe da fonte da água da vida vai falar para as pessoas onde encontrou água para beber. Quem bebe da fonte da água da vida se torna um doador. A graça de Cristo é como uma fonte no deserto para refrigerar todos aqueles que estão prestes a morrer de sede da água da vida. Quando nós fazemos a parte que nos cabe, nós somos duplamente abençoados. Eu fico tão feliz quando eu encerro uma transmissão da Palavra de Deus, porque eu sei que tem pessoas me assistindo de diversos lugares do mundo. E pode ser que seja a única oportunidade que elas terão na vida para ter um encontro com Jesus. Eu chamei alguns deles para assistir a programação de hoje. Se alguém está estudando a Bíblia comigo, está assistindo, um abraço para você. Logo mais a gente se encontra às 19h30. A minha vida é para isso. É para falar do que Cristo fez na minha vida. Do poder que Ele tem para transformar vidas. E eu tenho sido muito abençoado por disseminar as boas novas de salvação. Quanto mais eu prego de Jesus, mais eu me aproximo dele. Mais eu me torno íntimo com ele.
Foi por isso que ele veio aqui a esta terra. Foi por isso que ele deu a sua vida. Foi por isso que ele fundou a igreja dele aqui na terra. Para ajudar os aflitos, os sofredores, os que são tentados. Os irmãos dessa igreja podem ser pobres, podem não ter tanta educação formal, podem ser desconhecidos para o mundo, mas podem fazer uma tremenda obra na sua casa, podem fazer uma tremenda obra no lugar em que estão vivendo, e até mesmo em lugares afastados. E o resultado destas obras para o Senhor serão de um alcance tão grande que chegarão até a eternidade. Eu quero encerrar a mensagem desta manhã fazendo um apelo, porque eu não posso pregar a palavra de Deus sem levar você a tomar uma decisão pelo que ela apresenta. Você foi transformado por Jesus? Você é uma pessoa liberta por Jesus? Você realmente tem a certeza de que tua vida não é mais a mesma depois de ter ouvido falar de Jesus? O que você vai fazer agora? Alguns vão desligar aí o dispositivo, a televisão, o smartphone, alguns vão para casa. E talvez vão apreciar o que ouviram nesta manhã e vão guardar para si. Se isso acontecer com você que está assistindo e você que está aqui na igreja, eu ainda vou ficar muito triste. Porque o propósito, um dos objetivos da mensagem, você não entendeu. Porque eu comecei apresentando essa mensagem e disse que eu gostaria de atingir 2 objetivos. Primeiro, que você entendesse que Jesus tem poder sobre todas as forças do mal. E segundo, que você entendesse que nós precisamos testemunhar da transformação que Ele fez na nossa vida. Eu gostaria que você fosse, como Paulo diz, o bom perfume de Cristo. Cheiro de vida para a vida. Esse é o teu desejo? Você quer fazer deste dia um dia diferente para ajudar pessoas que estão precisando urgentemente de Jesus Cristo? Nós vamos ouvir uma música agora. Medite na letra deste hino. E onde você estiver agora, entregue-se ao Senhor Jesus e diga: meu Deus, eu quero falar de Ti para as pessoas. Eu não quero ficar calado. Aquele ex-endemoniado, este homem liberto, queria andar com Jesus, mas ele foi para a sua casa, para a sua família e fez muito mais do que se estivesse andando com Jesus como os discípulos. Que você possa tomar essa decisão hoje de se entregar a Jesus plenamente na tua vida. Lírio do vale, quero teu aroma em meu ser. Pra mostrar ao mundo todo teu perfume em meu viver. Toma minha vida, faz-a refletir a tua luz. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Quero andar contigo, onde me mandares eu irei. Vem guiar-me sempre, mostra-me o caminho para
Vou erguer a voz ao mundo, vou anunciar o teu amor. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Ó Senhor, eu vejo um mundo que está sofrendo sem amor. Vivem na escuridão, sem saber por onde prosseguir. Mas eu vejo ao meu lado tua luz que brilha sem cessar. Brilha em minha vida com tua luz, estrela da manhã. Ele é capaz de transformar. Ele é capaz de mudar. E quando Ele muda, Ele faz a mudança completa. Vamos orar neste momento. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Obrigado porque a Tua palavra exalta a pessoa do Senhor Jesus. E isso nos torna, ó Deus, cada dia mais felizes em poder confiar em um Deus que é todo-poderoso. Tem poder sobre a doença, tem poder sobre a morte, tem poder sobre os perigos desta vida, mas também sobre os demônios. Não tem nada neste mundo que o Senhor não possa fazer. Por isso nós entregamos a nossa vida nesta manhã em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça a transformação que ela precisa. Aqui na igreja do Rio Verde está a Mídia. O Senhor continue operando nela esse milagre diário, na vida de cada irmão aqui presente, dos amigos que nos acompanham agora. Qual o milagre que essa pessoa está precisando? Eu não sei exatamente, Senhor, mas o Senhor que lê os corações tem, ó Deus, grandes planos para esta pessoa. Que Teus planos se cumpram, que Teus propósitos se realizem nesta vida. E que nós possamos, ó Deus, abreviar a volta de Cristo ao falar para todos os que precisam ouvir o que Ele fez em nossa vida. Vamos para casa agora, Senhor, mas queremos que o Senhor Jesus vá conosco, nos acompanhe, para que o perfume dEle se exale na nossa comunidade, na nossa família. Nós te rogamos, venha logo, Senhor. Enquanto o Senhor não vem, nos ajude a falar de Ti, a viver contigo aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Amém.